Você já parou para pensar que pode estar recebendo Jesus na comunhão de forma errada e nem percebe? Muitos católicos se aproximam do altar todos os domingos, estendem a mão, recebem a hóstia, mas sem perceber, fazem um gesto que esvazia completamente a graça daquele momento. Pense nisso. Diante de você está o próprio Cristo vivo, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Mas, ao invés de receber esse presente infinito com amor e reverência, quantas vezes não repetimos o gesto de qualquer forma, como se fosse apenas mais um pedaço de pão? E é exatamente aí que mora o perigo. Um simples gesto, uma atitude feita no automático, pode mudar tudo. Não estamos falando de formalidade, de etiqueta de igreja, mas de algo que toca diretamente a sua alma e o fruto espiritual que você recebe ao comungar. O mais grave é que esse erro não é raro. Pelo contrário, ele se tornou comum entre muitos fiéis, até entre pessoas de boa intenção. E talvez, sem saber, você mesmo já tenha caído nesse erro. É duro ouvir isso? Sim. Mas é necessário, porque a Eucaristia não é brincadeira. A Igreja ensina que a comunhão é o alimento da vida eterna. E se é o próprio Cristo quem se entrega, o mínimo que podemos oferecer é um coração cheio de fé e respeito. Mas quando esse gesto errado acontece, a graça pode se perder e a comunhão se transforma em um ato vazio. É por isso que eu preciso te alertar hoje. Existe um gesto simples, comum, aparentemente inofensivo, mas que pode anular a graça da comunhão na sua vida. E o pior é que muita gente repete isso domingo após domingo, sem ter ideia das consequências. Mas qual é esse gesto? E por que ele é tão grave? É isso que nós vamos descobrir agora. E antes de continuar, já aproveita para deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Você já viu alguém cometer algum erro na hora da comunhão? Quero saber a sua experiência. Antes de entender o gesto errado, precisamos lembrar uma verdade fundamental. A Eucaristia não é um símbolo, não é apenas um sinal de fé. É o próprio Cristo vivo que se faz presente de forma real, verdadeira e substancial no pão e no vinho consagrados. É o maior milagre da Igreja, renovado a cada Santa Missa. Quando você se aproxima do altar, não está recebendo algo da Igreja, está recebendo alguém. É Jesus que se entrega por amor a você. São os mesmos lábios que disseram: "Isto é o meu corpo", que hoje falam pela boca do sacerdote. É o mesmo coração que foi perfurado na cruz que agora bate, silencioso, na hóstia que você recebe. Santo Tomás de Aquino dizia que a Eucaristia é o sacramento do amor. E justamente por ser amor infinito, a forma como nos aproximamos dele tem consequências eternas. Se recebemos com fé, colhemos frutos abundantes, graças, proteção, transformação de vida. Mas se recebemos de qualquer maneira, sem preparação, sem reverência, ou até com indiferença, colocamos tudo a perder. Agora pense comigo. Se diante de um rei humano as pessoas se curvam, se vestem bem e fazem reverências, como podemos tratar o Rei dos Reis de forma tão casual? Esse contraste deve nos fazer refletir profundamente. Porque o modo como tratamos Jesus na comunhão mostra o que realmente cremos sobre ele. E é aqui que entra o ponto crucial. A Igreja sempre nos ensinou a nos preparar para esse encontro, não apenas externamente, mas internamente, com jejum, com confissão, com oração. Só assim nossa alma se abre para receber a graça. Mas, quando esquecemos isso, quando tratamos o sacramento como um simples rito automático, tudo se perde. E existe um gesto muito comum, feito exatamente nesse momento da comunhão, que revela falta de fé e pode até anular os frutos espirituais do sacramento. Talvez você mesmo já tenha feito esse gesto, achando que era algo normal, até inocente. Mas a verdade é que ele pode mudar completamente o valor da sua comunhão. E é justamente sobre esse gesto que vamos falar a seguir.
chegou a hora de falar claramente. Qual é o gesto que tantos católicos cometem e que pode anular a graça da comunhão? É receber Jesus na Eucaristia sem a devida reverência. Seja estendendo a mão de qualquer jeito, como quem pega uma bolacha. Seja recebendo na boca, mas sem consciência, sem fé, sem oração interior. Muitos acreditam que basta cumprir o rito, mas esquecem que a comunhão não é um gesto vazio. Ela exige fé e adoração. O gesto errado, portanto, é tratar a hóstia consagrada como um objeto comum, sem perceber que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É pegar a hóstia como quem pega algo qualquer, sem inclinar a cabeça, sem um amém consciente, sem a mínima adoração. Isso não é um detalhe. É a diferença entre receber o próprio Deus com amor ou recebê-lo como se fosse nada. E quando isso acontece, a graça que deveria transformar a alma se perde. O catecismo da Igreja Católica é claro. Para que a comunhão produza frutos, é preciso estar em estado de graça e acolher Jesus com fé e devoção. Sem isso, o gesto se torna vazio e, em alguns casos, até sacrílego. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, já alertava: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Isso significa que a forma como recebemos a hóstia pode nos aproximar da salvação ou do juízo. E o que impressiona é que esse erro é muito mais comum do que parece. Quantas vezes vemos pessoas na fila da comunhão distraídas, mexendo no cabelo, olhando para os lados, conversando, e na hora de receber, fazem o gesto como se fosse qualquer coisa, sem a menor consciência do que estão recebendo. Não basta estar presente na missa, não basta ir até o altar. Se o coração não está em adoração, se o gesto externo não corresponde à fé interna, a comunhão se torna estéril. E é aí que está o perigo. Podemos estar recebendo Jesus domingo após domingo, mas sem colher nenhum fruto espiritual. Pior ainda, podemos estar ofendendo aquele que nos ama e que se entrega por nós. Mas o que acontece com quem comunga dessa forma? As consequências são muito mais sérias do que você imagina. Agora precisamos encarar uma verdade dura. Quando recebemos Jesus na comunhão sem a devida reverência, as consequências são sérias, muito mais do que a maioria imagina. A primeira consequência é a falta de frutos espirituais. A comunhão deveria nos transformar por dentro, fortalecer nossa alma, nos dar forças contra o pecado e aumentar em nós o amor a Deus. Mas, quando recebida de qualquer jeito, sem fé e sem devoção, essa graça simplesmente não acontece. O sacramento é válido, Jesus realmente está ali, mas a nossa alma não se abre para acolhê-lo. É como se a porta estivesse fechada por dentro. A segunda consequência pode ser ainda mais grave: o risco do pecado. Quando uma pessoa se aproxima da Eucaristia em estado de pecado mortal, ou sem discernir que está diante de Deus, ela não apenas deixa de receber a graça, mas comete um sacrilégio. É o que São Paulo dizia aos Coríntios: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Isso não é apenas uma metáfora, é um alerta real. A comunhão feita de forma errada pode ferir a própria alma. Os santos sempre foram muito claros sobre isso. Santo Agostinho dizia que ninguém deve comer esse pão sem antes adorá-lo. São Pio X insistia na comunhão frequente, mas sempre com reverência e preparação. E São João Maria Vianney alertava que muitos se condenam porque comungam sem fé, sem devoção, sem estado de graça. Mas não pense que isso é apenas para os outros. Esse alerta é para mim e para você. Porque basta um descuido, um gesto automático, uma pressa, para que a comunhão se torne vazia. E o inimigo sabe disso. O demônio não pode impedir a consagração, não pode anular o poder da Eucaristia. Mas ele pode nos distrair, nos tornar frios, nos fazer comungar de qualquer jeito.
E assim, ele rouba de nós as graças que Deus queria derramar. Por isso, a consequência final é essa: perdemos a chance de sermos transformados. Cada comunhão bem feita é como uma chama que acende dentro de nós, um passo em direção ao céu. Cada comunhão mal feita é uma chama apagada, uma oportunidade jogada fora. Mas calma, a igreja nunca nos deixa sem saída. Se há consequências para o gesto errado, também existe o caminho para corrigir e receber Jesus da forma correta, com toda a reverência que ele merece. E é isso que vamos ver agora. Como se aproximar da comunhão de maneira digna, consciente e frutuosa. Se já entendemos o valor infinito da Eucaristia e o perigo do gesto errado, agora precisamos ver o caminho certo. Como receber Jesus na comunhão de forma digna e frutuosa. Tudo começa antes de chegar à fila da comunhão. A preparação interior é fundamental: confissão frequente, jejum eucarístico de pelo menos 1 hora, oração silenciosa antes da missa. Esses detalhes não são burocracia, são gestos de amor que preparam o coração para acolher o Senhor. É como arrumar a casa para receber uma visita muito especial. Na hora de se aproximar, a igreja nos pede atitude de reverência. Isso pode ser um gesto simples, mas cheio de fé. Inclinar a cabeça, fazer uma breve genuflexão ou sinal da cruz antes de receber a hóstia. Não é teatro, é expressão visível da adoração que brota no coração. Depois, vem o momento mais sagrado: o encontro com Jesus na hóstia consagrada. Se você recebe na mão, estenda as palmas com firmeza e respeito, formando um trono para o Senhor. Receba a hóstia diante do ministro, dizendo com fé: Amém. Esse amém não é apenas uma palavra, é uma profissão de fé. Sim, eu creio que é o corpo de Cristo, meu Senhor e meu Deus. E jamais pegue a hóstia como quem pega algo qualquer. Ela não é um objeto, é o próprio Cristo. Se você recebe na boca, faça-o de modo reverente. Abra a boca, coloque a língua suavemente e permita que o sacerdote ou ministro deposite a hóstia. Não se trata de conforto ou preferência pessoal, mas de expressar a fé de que ali está Deus. Depois de receber, recolha-se em silêncio e oração. Esse é o momento de maior intimidade da sua vida. Você e Jesus, coração a coração. Agradeça, adore, peça, entregue-se. Não é hora de distração, de olhar para os lados, mas de mergulhar na presença dele que está dentro de você. A instrução geral do Missal Romano recorda que cada gesto deve expressar respeito e devoção. O corpo fala o que a alma crê. Por isso, cada inclinação, cada palavra, cada silêncio deve mostrar que você sabe quem está diante de você, o próprio Filho de Deus. E existe ainda um detalhe essencial: a disposição do coração. Não basta a forma externa. É preciso estar em estado de graça, com a consciência limpa pelo sacramento da confissão. A comunhão só produz frutos quando o coração está aberto e preparado. Agora você pode estar se perguntando: mas será que eu tenho recebido Jesus do jeito certo? Será que minha comunhão tem dado frutos? Essa é a pergunta mais importante que um católico pode se fazer. E a resposta está no que veremos agora. O último detalhe, muitas vezes esquecido, que faz toda a diferença para que a sua comunhão produza frutos eternos. Depois de tudo o que vimos, chegamos ao ponto decisivo. A comunhão não depende apenas do gesto externo, mas também da preparação da alma. E aqui está o detalhe que muitos esquecem. Sem um coração disposto, mesmo o gesto mais perfeito se torna vazio. A igreja sempre ensinou que para receber Jesus é preciso estar em estado de graça. Isso significa confessar-se regularmente, abandonar o pecado mortal, buscar a santidade. Porque Cristo não entra em um coração fechado ao seu amor. É como se ele batesse a porta, mas a fechadura estivesse trancada. Além disso, existe a importância do silêncio interior.
Quantas vezes participamos da missa cheios de barulho por dentro, preocupações, distrações, correria? A preparação verdadeira começa no silêncio, na oração, no desejo sincero de acolher Jesus. É nesse silêncio que a alma se abre, que o Espírito Santo age, que a graça floresce. E quando isso acontece, a comunhão se transforma em um verdadeiro encontro que muda a vida. Os santos testemunham isso. Santo Inácio de Loyola dizia que uma única comunhão bem feita pode transformar um pecador em santo. São Padre Pio chorava ao falar da grandeza da Eucaristia. Santa Teresinha dizia que depois da comunhão, sua alma ficava cheia de Jesus como uma gota d'água no oceano. Agora pense comigo, quantas vezes você já comungou sem colher esse fruto? Quantas vezes a pressa, a distração ou a falta de preparo roubaram de você a graça que Jesus queria derramar? É duro pensar nisso, mas também é libertador, porque hoje você pode decidir viver cada comunhão como se fosse a primeira e a última da sua vida. E esse é o chamado que eu deixo para você. Receba Jesus com amor, com fé, com reverência e com o coração preparado. Faça da comunhão o centro da sua vida espiritual. Cada vez que você se aproxima do altar, lembre-se, não é apenas um gesto, é o próprio Cristo que entra na sua alma. E nunca se esqueça, o modo como você recebe Jesus define o modo como Ele age em você. Uma comunhão distraída gera frieza. Uma comunhão reverente gera santidade. A escolha está em suas mãos. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. E compartilhe este vídeo com outros católicos. Pode ser exatamente o alerta que eles precisam para transformar a maneira de comungar. Porque a Eucaristia é o maior tesouro da nossa fé. E você não pode se dar ao luxo de perder essa graça. Já pensou em ensinar a fé de forma criativa e divertida? O Católico Goods traz mais de 100 desenhos católicos para colorir, no encantador estilo Bobbie Goods, prontos para imprimir e usar quantas vezes quiser. São PDFs lindos e fáceis de baixar, ideais para catequese, para famílias e para momentos de lazer cheios de significado. Adquira agora mesmo e ganhe bônus exclusivos. Clique no link na descrição ou no comentário fixado e leve a fé para o papel.